Quantas vezes eu meio lamentei aqui, eu falei, poxa, o encontro de evangelizadores, tirando a Adriana, que está sempre aqui, e um ou outro, mas a Adri está sempre aqui, é sempre... Né? Aí eu falei assim, não, eu falei assim, pô, cara, tem um monte de gente aqui com a gente, né? Muitos irmãos nossos que vêm aqui, então que a gente possa vibrar positivamente para mandar essa energia maravilhosa aqui do Evangelho do Cristo, porque a gente bebendo dessa fonte maravilhosa que jorra incessantemente, a gente vai buscar esse remédio que a gente tanto necessita para curar nossa alma tão enferma, né? Então, falando de alma enferma, hoje nós vamos abordar aqui um tema que são os pontos mortos em nós, né? As coisas que nos paralisam, né? E de que fazem com que tantas e tantas vezes a gente necessite reencarnar para experimentar, como eu falei na prece, recorrentes problemas em que a gente teme vivenciar, que a gente poderia muito bem já estar livre disso, porque muitas das vezes a gente, né, nessa ciranda reencarnatória, todos nós aqui, certo, já nos encontramos em outras oportunidades e ainda nos veremos em outras tantas. Então, que a gente possa, nas próximas reencarnações, estando agora, nesse momento, dispostos a batalhar ferrenhamente contra o homem ignorante que habita em nós ainda, esse homem velho que o Evangelho fala, e que a gente use de todas as nossas forças para essa renovação, para retirar de nós esses pontos mortos, né? Essas coisas impregnadas no nosso perispírito, que são nada mais do que a colheita dos plantios que fizemos em outras existências, em outras experiências, né? Então, que a gente, quando tenha essa ideia de que... e olha, como eu falei antes, né, dos nossos irmãos do plano espiritual que estão aqui conosco, eles são testemunha disso, porque já estão do lado de lá nesse momento, eles certamente falam assim, é isso aí, porque eu estou aqui, e eu estou vendo que nada mudou, porque a gente passa para o lado de lá e as coisas não mudam, somente porque a gente abandonou o corpo físico. Então, quando a coisa for dura da gente resolver, essa coisa é importante. Tenhamos certeza que essa coisa, que cada um sabe de si, a gente implorou ao plano maior, ao nosso mentor, que cuidou da nossa programação reencarnatória, para que a gente trouxesse isso e tantas outras coisas mais. E aí ele, com muita sabedoria e bondade, passou a mão na minha cabeça e falou, calma, Rômulo, não leve tudo, que você vai ser uma pedra. Você não vai nem caminhar se você tiver que levar tudo que você precisa para dar esse salto quântico. Então, que a gente, ao voltar ao plano espiritual dessa vez agora, que a gente não precise ser recebido com festa, mas que o nosso mentor possa olhar para a gente, nos dar aquele abraço carinhoso e falar assim, você conseguiu este ponto, né? E maravilhada a gente vai ficar por ter dado um passinho, porque temos a eternidade toda pela frente, mas que a gente possa acelerar esse processo, porque a gente somos nós que sofremos, né? A gente é que fica mergulhado em sofrimento quando a gente resolve dar essa paralisada e não trabalhar os pontos que a gente precisa, né? Que a gente combinou, que a gente acertou, não, eu estou preparado, eu estou aqui na espiritualidade há tanto tempo, já fiz meus cursos e tal, e agora eu estou pronto, pode mandar tudo. E aí a gente vem com certas coisas que pedimos, não duvidemos disso. Cada dificuldade que a gente enfrenta hoje aqui no plano físico, encarnado, seja ele problemas com as pessoas dentro do nosso convívio familiar, dentro do nosso trabalho, problema de saúde, muitas vezes um problema sério. Isso não é isso.
Tudo isso, né, Jô? A gente pediu para que isso viesse com a gente, porque a gente entendeu do lado de lá que isso era a nossa grande chance de dar essa renovada da gente e a gente fazer essa limpeza dos pontos mortos, essa sombra que é em nós. E que a nossa sombra, como eu comentei, acho que eu comentei, se não me engano, eu comentei, mas eu ouvi isso numa palestra, que a nossa sombra, porque somos, né, Vanessa, no mundo dual, somos luz e sombra. E, então, que a nossa sombra seja como a sombra de Pedro apóstolo, a pedra angular do início do cristianismo. Que a nossa sombra seja de cura, que Pedro, por onde passava pelos caminhos, as pessoas se largavam, botavam os doentes à beira do caminho, porque não dava para todo mundo, para Pedro parar com todo mundo. E a sua própria sombra, quando incidia sobre o doente, curava os doentes. E isso era... O que era isso, gente? Era o comprometimento de Pedro com o evangelho, com a verdade, com o que fazer, sabe? E aí Deus usa de nós como instrumentos e, através de nossas mãos, a gente vira esse instrumento e Deus realiza o que tem que realizar na nossa vida e na vida dos outros. Então, precisamos, sim, identificar esses pontos mortos, esses pontos negros, esses buracos na nossa alma, para que a gente possa trabalhá-los e com todas as nossas energias para que a gente volte ao plano espiritual renovado, que a gente não mergulhe num vale de sofrimentos, sabe, de angústias e de lamúrias, querendo até mesmo julgar o próprio Criador, porque a gente se achou bonzinho, que a gente fez, porque o outro, a gente só revidou, né? A gente não tem que ser reativo, temos que ser ativos, a gente tem que ter a nossa fé ativa. Então, se a gente acredita que nós vivemos o que vivemos, porque assim merecemos, né? Porque está na nossa programação, porque é consequência de atos nossos do passado, muitas vezes de grandes lambanças que fazemos aqui nessa existência, né, Adriana? Muitas coisas a gente fica assim, é lá atrás. Não, às vezes a gente pisou no pé do outro ali, a gente foi cruel, a gente foi, sabe, a gente foi rude, e o outro, na sua sensibilidade, sabe? A gente tem que ter muito cuidado, porque o outro, né? A gente não sabe do outro, a gente mal sabe da gente, porque a gente não tem esse hábito de fazer esse mergulho interno e de buscar em nós esses pontos. Imagina no outro. Então, cafezinho. Então, muitas vezes, a gente tem mesmo que ter muito tato no convívio para que a gente não haja esse comprometimento. Certa vez, André Luiz, numa das visitas aqui, com um mentor seu, ele vinha porque havia uma palestra no plano espiritual, né? E 3 indivíduos encarnados não tinham aparecido. E aí o mentor lá falou, vai, Alexandre, o André vai com, acho que era até Alexandre o mentor, falou, vai com o Alexandre, André, vai com ele para ver o que houve lá com os... E aí ele encontra os 3 indivíduos em situações complicadas, né? Por escolhas próprias de cada um. E aí, numa das situações, André quer fazer um embate com as entidades trevodas que estavam ali obsidiando o cara e tal. E aí o Alexandre fala, calma, calma. Muitas vezes, quando a gente entra em choque, embate com essas entidades, e aí a gente pode fazer essa leitura com as pessoas que nos rodeiam aqui, né? A gente vai atrasar, a gente vai estar comprometido, né? Porque muitas vezes não, né, gente? Eu acho que sempre as coisas têm que vir dos dois lados. Não adianta a gente achar que está pronto para caminhar para frente se o outro não vem com a gente. E esse outro é aquele que a gente está comprometido, né? Então, assim, ele fala, não vai, porque muitas vezes a gente, nessa situação, vai se comprometer e vai aí estar aprisionado durante
lá, pô, séculos até, por conta né, de um embate ali com essa. Então, que a gente possa ter esse tato, sabe? E não comprometer a encarnação, que já vem com tanta carga, né? Já vem com tanta coisa para a gente resolver, e em vez da gente ir se livrando e limpando esses pontos mortos, a gente ainda vai matando ainda mais o nosso perispírito, se for possível, mas assim, manchando, impregnando ele de pontos que vão nos trazer muito sofrimento no futuro, né? Sofrimento esses todos indispensáveis, porque Deus, que é infinito amor, só quer o nosso bem, só quer que a gente seja feliz, e a gente tem que entender que a gente só vai ser plenamente feliz, né? Só haverá essa felicidade no planeta que hoje nos abriga, nosso maravilhoso planeta Terra, quando a gente puder caminhar todo mundo na mesma direção, porque o mal jamais triunfará diante do bem. O bem é a única coisa certa do mundo, mas a gente, na nossa ignorância, fica alimentando ali essas sombras em nós, né? Então, que a gente tenha força, porque somos nós, de fato, os nossos únicos. Eu dizia sempre que nós éramos, né, os nossos grandes adversários, né? Pasmem, eu descobri isso agora, nesse instante. Acabei de descobrir isso. Eu sou o meu único adversário aqui na Terra. Eu sou o meu único adversário. Eu sou o único cara que... Olha, eu sou a única pessoa que, quando eu chegar do lado de lá, eu vou me responsabilizar por todas as minhas derrotas. Todas as minhas derrotas, elas estão vinculadas unicamente às escolhas que eu fiz. Mais ninguém. Não importa o outro, não importa se o outro não te entende, não importa se o outro é rude contigo, não importa se o outro te magoou, não importa nada. Importa a sua escolha. É a sua escolha que importa na tua vida. Assim como a gente não tem a capacidade de mudar o outro, a gente só é responsável por nós. Claro, o responsável aí é por essa questão de condução de vida, né? A gente não pode, a gente é responsável, né? Todo mundo aqui é pai e mãe. Então, a gente é responsável por uma gama né? Pelos nossos filhos, a gente é responsável no nosso trabalho, a gente tem as nossas responsabilidades que vão além da gente, mas as escolhas da vida, as que são ligadas diretamente aos nossos tropeços, aos nossos, sabe, a gente ancorar, a gente pegar aquela correntona bem grossona de navio mesmo, que o elo a gente passa por dentro, nem maçarico consegue cortar aquilo. Essas correntes somos nós que amarramos em nós mesmos. E somente nós podemos, graças a Deus, com o auxílio dos espíritos superiores, do bondoso Cristo, do próprio Deus, da intercessão de Maria, Mãe Santíssima, Rainha do Reino do Cristo aqui na Terra, é que nós, apenas nós, podemos fazer as nossas, sabe, a nossa tábua de salvação é o Evangelho, mas somos nós que seguramos, né? Tem a história que conta que Maria, ela vai aos vales sombrios, né, e joga seu escapulário para que as almas sofredoras, ao verem as rosas presas ao escapulário, se agarrem e saiam do lado da salva e sejam resgatados, né? Então, assim, é maravilhoso isso, né? Ver que a gente conta com auxílio, mesmo quando a gente está... eu fico imaginando, creio eu estava até comentando isso ontem com a Ana, que a gente está no estágio, cara, eu acho que a gente aqui, ó, domingo de manhã, pelo menos aqui em Guapi, o dia está bonito, tem uma piscininha ali maravilhosa, e a gente está aqui, né? Estamos aqui. Olha, eu acho que a gente já passou dessa fase, sabe? Não tenho aqui nenhuma, não estou aqui querendo ser prepotente, mas acho que a gente já caminhou além. Além, não é além de nada, não, é além de uma grande maioria, infelizmente, assim, talvez nem seja a maioria, mas a galera que faz barulho, né? Que
A gente já não está mais nessa vibração, sabe? E graças a Deus. Então, eu acho que não visitaremos no plano espiritual, tá? Continuo eu falando aqui que creio eu que passarei pelo umbral, sim, sem problema nenhum. Não estou aqui falando, pô, tira isso da tua cabeça. Não é para mim, na boa, isso não é problema nenhum, porque tenho certeza que não me livrarei dos meus pontos mortos, das minhas sombras, por escolhas minhas, tá, gente? Por escolhas minhas. Eu creio que eu vou deixar coisa aqui, sabe? Eu vou deixar coisa aqui. O Rômulo vai falar assim, pô, cara, mas tu teve tanta oportunidade, tantas vezes essa oportunidade bateu na tua porta, e eu farei as minhas escolhas, que ainda levarei sombras. E, tudo bem, Deus de infinita misericórdia, assumo isso, e sem problema nenhum passarei ali pelo umbral, pode ser só um piscar, opa, vem aí, galera, vem aí, dessa vez vou passar só passando, só vim dar um oi, mas a gente não vai, creio eu, que a gente não vai mergulhar nesses vales de sofrimentos profundos, sabe, em que a gente não vai ter nem consciência de si, sabe? Isso por conta das nossas escolhas. Então, vida saudável são escolhas que nós fazemos em bem de nós mesmos, em bem do nosso próximo, em quem está caminhando com a gente nessa jornada terrena. Então, que a gente, sabe, procure identificar isso em nós, né? No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, né, ao Espírito de Verdade, se não me engano, como faz o homem para, né, para poder caminhar e estar sempre ali atento e saber o que precisa fazer para largar essas amarras, para se tornar um homem renovado, né? E aí a resposta do Espírito é: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece a ti mesmo. Então, 500 anos antes do Cristo vir à Terra, Sócrates, que é seu ministro, né? Ele já havia dito isso, que a gente precisa se conhecer, gente. Se eu estou falando aqui que eu sou o meu único adversário, que eu sou o único capaz de me elevar e de me tombar, eu preciso conhecer a mim. Eu preciso saber quem é o Rômulo, quem é essa personalidade, o que eu trouxe aqui, sabe? Para que eu possa me libertar e ser quem eu nasci para ser, para que Deus me criou, para ser essa pessoa maravilhosa, sabe? Não hoje, né? Mas ser esse ser crístico que o mundo espera de cada um de nós que sejamos, né? Que o mundo espera que a gente, sabe, um dia a gente vai ter capacidade também de manipular a matéria, né? E de criar um planeta e sermos responsáveis por bilhões de espíritos. E uma responsabilidade que é por amor. A gente vai estar comprometido, né? Eu estava até comentando isso ontem com a Ana, estava falando de uma situação, e ela, amor, mas isso aí, isso é coisa da minha família, não tem nada a ver contigo, de repente não tem nada sabe, que está tão comprometido com essas questões. Eu falei, mas esse é o ponto. Porque, olha que o círculo ainda é bem fechadinho, né, Jô? Assim, a minha família, ela falando, porque a minha família. A família dela é a minha família, como a minha família é a família dela. E a gente ainda está num círculozinho bem fechado. Madre Teresa falava, né? Quem é o seu Deus? Meu Deus é o próximo. O próximo é o meu Deus. Então, é todo mundo, são os quase 8 bilhões de espíritos habitando o nosso planeta, no corpo físico, e os outros 320 e tantos bilhões de espíritos que estão lá no plano espiritual, esperando a oportunidade para novamente retornar ao plano físico e ter a sua chance de ouro, de provar que ele é capaz de alçar voos magníficos, como nós também. A gente sempre tem essa oportunidade. Então, desse comprometimento, que a gente tenha isso em mente, que a gente tem que, sim, se melhorar, mas não adianta a gente se melhorar. O Haroldo já falou na palestra dele, em mais de uma palestra, ele fala, quando é que o bem não é o bem? Quando o bem é só para a gente, eu só quero bem para mim.
Pronto, esse bem aí já não é mais bem, filhão, ele já está fazendo mal até para você, e você não percebeu isso ainda. Aí, do lado de lá, quando essa máscara cai, porque, olha, eu já ouvi de muitos amigos, né, pessoas até que me conhecem bem pouco, outro dia até me espantei com um comentário de um amigo meu, de um cliente, né, ele falando, pô, cara, a gente estava trocando uma ideia sobre... Ele estava tá em São Paulo trabalhando e deixou o filho que morava com ele aqui. E aí estava reclamando, pô, eu estou aqui. Papá. Aí eu falei, cara, gratidão, porque eu lembro de você reclamando 2 anos aí sem trabalho, gastando essa graninha, e era um cara de recursos, né? Gastando tua graninha e tal, teve que ir para São Paulo. Maravilha, você está empregado, você está recompondo essa gordurinha, né? Porque a gente está no mundo material, é importante que a gente tenha recursos materiais também para viver. E eu falei, cara, ser grato. E aí depois ele me mandou uma mensagem, ele, pô, cara, você sempre mandou altas paradas, porque eu sou, essa brincadeira da Ana, do filósofo da motocicleta, até falei para ela, sem querer estragar a profissão aí, tá, Jô? Mas eu falei, não, amor, devia ser o psicólogo da motocicleta, porque muitas das vezes eu estou lá trabalhando e conversando com o cliente, aí, às vezes, falo dos meus problemas, mas muitas vezes eu ouço, né? E, cara, eu não vou aqui botar lenha na fogueira, eu sempre vou buscar, não, mas vem por esse lado, tá, sabe? Então, essa fala dele, fala assim, pô, tá legal. Então, o que eu quero falar com isso? Eu me cobro demais. A Ana fala assim, pô, você se cobra demais, cara, talvez porque eu acho que eu combinei tanta coisa, sabe? Eu acho que talvez eu tenha tanta possibilidade, e hoje me vejo aqui com 53 anos, conheço a doutrina desde os 24 para 25, né? Ou seja, mais da metade da minha vida, e aí às vezes eu fico vendo aí pessoas, cara, que estão na doutrina plenamente empenhadas, e eu falo assim, por que eu fiquei marcando passo, cara? Claro, tudo bem, não precisa ser dentro da doutrina espírita, gente. Eu estava falando aqui, já falei 2 vezes desse meu amigo vizinho aqui, que ele é ateu, ele não acredita em Deus, mas eu morro de vergonha. Eu morro de vergonha diante dele de falar que eu sou cristão e eu leio o evangelho, que eu estudo, que eu faço aqui evangelização, sou um facilitador. Porque o cara infinito me dá um banho de cristianismo, sabe, de ser justo, de ser... Putz, aí eu falo assim, então assim, sabe, graças a Deus temos essa ferramenta que é a doutrina, né, o Consolador prometido pelo Cristo, e ela vem junto com muitas ferramentas ali, os livros, né, Chico, 400 e tantos livros, Divaldo, 200 e lá vai fumaça, e outras tantas pessoas, entre outras coisas, e vai trazendo para a gente bases para a gente estar ali apoiando, se apoiando, falando, não, vamos perseverar no bem, né? É isso mesmo, a gente vai... Né? Mas não precisa, na verdade, não precisa disso. Conhece a você, como dizia Sócrates. Entende você, a tua sombra, o que você tem que fazer, sabe? E não se comprazer no mal. Não acha você que você está dando tombo no outro e que isso vai passar impune. Porque, como eu estava falando lá, que eu gosto de ficar enrolando, né? E às vezes eu não consigo voltar no assunto, mas lembrei agora. Aí, essa carinha aqui, que todo mundo não, né? A pretensão minha, mas muita gente fala, pô, cara, gente boa. Guarda coisas que nem eu sei, porque eu sei que tem coisa que nem eu não quero nem mexer, sabe? Não quero nem mexer. E isso é triste, gente, isso é triste, porque a gente tem que mexer nesse lodaçal, a gente tem que mexer nesse lodaçal que tem aqui dentro da gente, sabe? Para poder fazer esse... Qual é a flor que nasce no lodo, hein, Vanessa? No lírio? Lótus, a flor de lótus, essa flor de lótus maravilhosa, tem que nascer dessa lama nojenta, pútrida que há em nós. Infelizmente, somos, sim, Cristos, somos deuses com desenho, né? Como dizia Jesus, mas ainda temos em nós esse imenso lodaçal que a gente traz de todas as nossas experiências passadas, né? Então, que a gente
busque identificar em nós, sabe, esses pontos sombrios, esses pontos que nos amarram, esses pontos que atravancam a nossa felicidade. Às vezes a gente está vivendo aqui uma ansiedade, uma coisa que a gente não entende. Cara, para, respira, faz uma meditação. Eu falo aqui fazer meditação, mas todo mundo aqui que me conhece sabe que eu não consigo fazer meditação, né? Mas às vezes eu tento, paro ali um pouquinho, fico respirando, o trabalho de segunda-feira, terça-feira, não sei o que. Quando eu vejo, eu já estou lá na sexta-feira, estando aqui domingo, e isso vem me trazendo. Quando eu vejo minha respiração, eu falo, caramba, calma, amanhã você pensa no trabalho, porque agora você está aqui para casa, você vai, enfim. Então, que a gente busque fazer essa viagem interna, sabe? Busque identificar isso em nós. E, olha, aqui no plano físico, todo mundo vai desencarnar, né, gente? Todo mundo vai passar por lá de lá. Mandemos aqui boas vibrações a todos os nossos amores e, enfim, que partiram, principalmente recentemente, aí, seu Sebastião, Padastro de Vivi. Essa madrugada estava na internet ainda, ouvindo uma palestra e veio uma mensagem de um amigo de um grupo, um colega de escola, infartou agora de noite, essa noite, em casa, e desencarnou, sabe? Então, todo mundo vai. Cristo, quando curava, teve uma ocasião que Cristo estava na casa de Pedro fazendo curas, assim, foi curando. Chegou uma hora que ele olhou para Pedro com aquele olhar, assim, e Pedro identificou o Cristo cansado. Falou, gente, chota daqui, mete o pé que Jesus está cansado. Jesus precisa descansar, que já curou demais. E aí foram depois para a praia. Foram lá contemplar o mar. E aí Pedro estava exultante, satisfeito, porque havia... Como disse ele, né? Senhor, curamos muito hoje, né? Curamos, né? Isso é maravilhoso, né? Então, assim... E aí percebeu que Cristo estava com aquele olhar triste, né? Então, ele falou, Senhor, por que tu está triste? A gente arrebentou hoje. A gente curou cego, curou leproso, fez paralítico andar, babá. E aí Jesus fala, Pedro, não vim curar corpos, eu vim curar almas imortais, aquele paralítico que hoje curei. Aí vai contando, porque Jesus, gente, olha, pelo amor de Deus. Quando Mônica de Medeiros fala do reencarne do Cristo, do encarne, né? Porque Jesus não reencarnou no planeta. Quando ela fala do encarne do Cristo, foi um spread de energia, de amor tamanha, que os espíritos que estavam ali na luta do bem, né? Vamos lá, se esse povo não aprende, falaram, opa, é a nossa grande chance, chegou o Senhor. E os que estavam recorrendo no erro e ali não queria saber de nada, falaram assim, opa, há uma chance para mim, sabe? Então, Jesus falava para ele, assim, cara, não está adiantando nada, E eu vou falar uma coisa para vocês, que eu mesmo descobri, analisando tudo da vida, bem recentemente, sabe? Olha, por favor, não se desesperem com o que eu vou falar, hein? Está todo mundo pronto? Ouvimos, muitos de nós aqui, o sermão da montanha da boca do próprio Cristo. Muitos de nós estávamos lá no sopé da montanha, quando Cristo proclamou o divino sermão da montanha. E ainda hoje, 2000 anos depois, a gente ainda está aqui, gente, mergulhado nesse lodaçal. E aí eu falo, putz, grila, se a vida é feita de escolhas, tenho feito eu escolhas que, vou te falar, não estão me ajudando. E é o tempo é agora, esse é o tempo, porque, gente, não é só a gente ser imortal, sabe? A gente ser imortal e termos uma vida com várias experiências. E a gente pensa assim, ainda vou ter várias experiências ali, depois eu resolvo aquele problema com a Vanessa, com a Adriana, com a Jo, com a Ana, pipi, papapá. A gente habita essa casa planetária que é o planeta Terra hoje. E o planeta também é um indivíduo. E ele tem o tempo dele. E o tempo do planeta é chegado. O planeta vai regenerar, vai se transformar em mundo de regeneração. E a gente vai comer
pasto e vai ser degradado novamente, né? Porque eu não duvido que eu já sou um degradado de um mundo que andou e embrulhar o pacote, falou, vai lá para o planeta Terra, sabe? E o planeta Terra está chegando no seu tempo e ele vai ascender e eu não quero, dessa vez, olha, talvez seja até um pouco de arrogância minha, mas eu falei comigo, sabe? Recentemente eu falei, eu não quero de novo ser degradado. Eu quero aproveitar essa experiência e dar o melhor de mim. Pode não resolver todos os meus problemas, sabe? Mas eu preciso me agarrar com essa força e dar o melhor de mim para fazer o meu melhor, para merecer, sabe? Não apenas a misericórdia de Deus, porque Deus, em sua infinita misericórdia, é puro amor. Sabe? É como se ele, meio que se ele pudesse, porque aí seria fazer uma alteração das leis que regem todo o universo, mas esquecer, não, esse problema dele aqui eu não vou nem ver. Eu não vou nem ver, vamos olhar as coisas boas que ele fez, sabe? Que a lista é pequenininha, mas vamos nos agarrar às coisas boas que a gente pode fazer, porque o planeta pede isso. O planeta pede que a gente mude o nosso mundo interno, a nossa energia que sai da gente, que a gente vibre diferente para que o planeta possa, sabe, que ele não vai, se depender da gente, a gente vai ficar nessa aqui o resto da vida, falando de futebol, de mulher, de bebida, de droga, dos vícios e tal, e o planeta não precisa disso. O planeta vai o que vai, entendeu? E a gente precisa ter isso em mente, que a gente tem que se agarrar a essas oportunidades. E aí, como eu tinha falado que a gente aqui vai perecer, né? O corpo vai perecer, porque o Cristo não veio salvar corpos, não veio curar corpos, veio curar alma. A gente pede, claro, quando nossos entes, nossos amores estão enfermos, a gente pede a cura, a gente pede papapá, mas que, sobretudo, a gente tenha isso em mente, que somos espíritos imortais, que a gente peça que esse amor nosso tenha podido aproveitar as oportunidades que a vida deu a ele, das escolhas que ele fez lá atrás, sabe? Porque o que a gente vivencia hoje são nossas escolhas. E que aí ele tenha aproveitado, e que mesmo que ele sofra, que dói, não dói só nele, dói na gente que ama, né? A gente, puta, quantas experiências eu já vivi aqui de amigos, sabe, de familiares, e querendo, pedindo a Deus, falei, Senhor, puta, cura. E a pessoa foi, né? E a gente sofre e tal, mas que a gente se alegre em saber, sabe, ter isso dentro do nosso coração, de que a pessoa aproveitou, falou, não, a pessoa aproveitou a oportunidade, está ali sofrendo porque está pagando um karma, está limpando uma mancha, esses pontos mortos, está limpando, muitas vezes. Quem pegar aí o livro Médico Jesus vai ver que a doença não é inimiga nossa, que a doença, muitas vezes, é um clique, assim, acorda. E aí, a gente não tem como se livrar dela, muitas vezes, mas desperta. A gente não vai ficar reclamando da vida, nem de Deus. Muitas vezes a gente, cristão, vai ali andando, né? Dá uma topada, arrancou a cabeça do dedão e já acha que Deus nem existe. Não é, Vanessa? Quantas vezes coisinhas desse tamanho a gente coloca em dúvida a nossa fé, sabe? A gente fala, poxa vida, Jesus não está olhando por mim aqui. Eu taquei pedra na cruz, entendeu? Então, que a gente saiba, que a gente busque, sim, como agora eu não me lembro, que a gente... Filho, aproveita, desculpa, gente, abre um pouquinho ali, está um calor aqui dentro do quarto, estava tudo fechado. Não, só quero que abra, está ótimo. E assim, então, que a gente... como eu não sei quem foi que disse isso, não sei se foi Eurípides, mas fala assim, que vivamos hoje cuidando do corpo como se fôssemos precisar dele por 200 anos e cuidando da alma como se fôssemos perdê-la não, né? Mas como se fosse desencarnar hoje, nesse minuto. Então, sei lá, já aos 90 anos, Chico já não mediunizava mais, porque o corpo já não aguentava mais, né? Até porque a mediunidade, a gente vai perdendo ela com o tempo, né? Isso eu aprendi agora há pouco, achava que não, mas a grande maioria de nós, graças a Deus, nosso querido Divaldo está aí com 93 anos e quase 93,5,
ainda em plena faculdade da sua mediunidade, mas a gente vai perdendo isso. Então, a partir dos 90 anos, Chico já não mediunizava mais, estava bem doentinho, tal. Então, a gente vai, sabe, perdendo isso, essa mediunidade, essa coisa, o corpo vai perecendo, a gente quer ficar por aqui. Mas que a gente saiba que a gente, mesmo querendo cuidar do corpo, como, se eu não me engano, foi Eurípides, depois eu pesquiso e falo para vocês, que a gente não vai viver 200, mas dizem os amigos, eu tenho alguns amigos médicos que falam que essa nossa geração ainda, se começar a se cuidar hoje, a gente vai viver até os 100, sabe? De boa, com tudo que tem aí hoje, medicamento, com a tecnologia, com tudo, viver relativamente bem até, né? Mas que a gente entenda que a gente, uma hora a gente vai voltar para casa, né? Então, por mais que a gente queira a cura do corpo físico, a nossa meta seja curar a nossa alma. Então, vou contar aqui uma história, acredito que muitos de vocês já têm ouvido falar, mas eu achei assim, eu já conhecia também, né, de outras vezes, e aí eu falei, pô, aquela história, como é que era o nome do camarada, não lembrava, eu lembrei do amigo que me apresentou a história uma vez, eu perguntei para ele, semana passada, ele não me respondeu, eu falei, pô, não acredito, aí ontem eu falei, cara, como é que era o nome daquele camarada? E ele hoje, de manhã cedinho, me mandou um texto. Aí eu falei, pronto, eu nem ia falar sobre isso hoje aqui, mas eu achei, me tocou tanto, sabe? Que eu falei, pô, é isso que eu vou falar. Então, é o seguinte, na cidade de Rivotorto, né, na Itália, tinha um hospital, isso lá nos idos de 1200 e pouco, né, gente? Imagina como é que era um hospital de leproso naquela época. Era simplesmente, a melhor era o seguinte, né? Nas cidades, antigamente, quando tinha o leproso, tinha lá o vale lá dos leprosos. A pessoa ia excluída da sociedade, era jogada lá no buraco. A sociedade, até para que esses irmãos não viessem esmolar, porque a pessoa não tinha como trabalhar, tinha que comer, né? O nosso instinto de sobrevivência, por mais que ninguém desse comida, as pessoas iam sair da toca e iam buscar comida em algum lugar. Então, para que essas pessoas se mantivessem lá no vale, a própria sociedade mandava lá uma quantidade de alimento lá por semana, por dia, sei lá como é que funcionava, para que as pessoas ficassem ali mesmo, naquele cantinho, né? Quando saíam por aí pela cidade passando, tinha que ter um badalo ali para ficar blém, 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 avisando que estava passando um leproso. Mas, enfim, no ano de 1200, por exemplo, essa história, que é do leproso de Tanali, né? Tanali era o nome do leproso, isso era 1200 e pouquinho. Tinha esse hospital lá na cidade de Rivotorto. E aí, cara, Francisco de Assis, nosso maravilhoso Francisco, que era puro amor, não podia estar em todos os lugares, e sempre mandava os freios, vai, porque tinha muito carinho, muito amor por esses irmãos que eram beijados pela lepra, né? E aí falava sempre para um ou outro irmão, falou, vai lá, leva lá a minha presença, faça umas orações, mande boas vibrações e tal. E aí, certa feita, o Frei Pedro de Catani e Frei Paulo foram nesse hospital lá da cidade de Rivotorto e levar as bênçãos, né, do Senhor, falar de Jesus, falar que Pai Francisco mandava boas vibrações, que orava sempre por eles. E tinha esse camarada, o Tanali, que era extremamente... O cara era o osso, né? Extremamente revoltado com tudo, não admitia ser leproso, olha, é uma situação, eu sei, porque cresci lá em Jacarepaguá, do lado da cidade dos leprosos, ali do Curupaiti, né? E na minha rua mesmo tinham pessoas que moravam lá na rua, que tinham a lepra, então não tinha pontinha de nariz, cantinho de orelha, enfim. E muitas vezes eu fui lá no Curupaiti, porque lá tinha tudo, era uma cidade, tinha delegacia, igreja, centro espírita, doutor Amazonas Hércules, quantas e quantas vezes não fui lá com minha mãe buscar mantimento, buscar cobertor, buscar sapato, porque era um homem fantástico, que a lepra tinha beijado ele, mas ele não... Olha, seu Amazonas Hércules era um homem
Ai, que espírito iluminado aquele, cara, que viveu para o próximo, sabe? E aí, esse Tanali, muito revoltado, espraguejando, e esse pai Francisco está lá, e a gente está aqui sofrendo, eu quero a cura, que não sei o quê, espraguejando Deus, duvidando de Deus, maldizendo. E aí, Frei Pedro, que era um homem muito impulsivo, tomou ele nos braços, jogou nas costas e levou ele até o Rancho de Luz, onde era lá a casa de Francisco, né, onde estavam os freis. E chegando lá, que eles vieram carregando Tanali, quando Francisco se deparou com aquilo, o Frei Pedro e Frei Paulo falaram assim: ai, pai Francisco, trouxemos aqui esse irmão, porque, olha, eu vou te falar, ele estava lá reclamando e falando que não queria saber das suas bênçãos, que não sei o quê, me revoltei, tomei ele nos braços e trouxe para que o senhor, sei lá, faz alguma coisa por ele. E aí Francisco falou, repreendeu eles, falou, não, vocês não tinham nada de ter trazido esse cara para cá, gente, aqui não é lugar de ter esse camarada, pelo amor de Deus, leva ele de volta. E aí, quando eles falaram, tomaram aquele, falou, caramba, tá bom, né, vamos voltar com Tanali para o hospital. E aí Francisco foi tocado no seu coração, pediu que eles parassem, pediu milhões de desculpas, sabe? Pediu perdão tanto aos freis quanto à própria Tanali e se ajoelhou a seus pés, começou a beijar suas chagas, aí pediu que providenciasse, pediu a Frei Paulo que catasse 3 rosas no canteiro ali do sítio, e que Paulo trouxesse uma gamela, enchesse de água, e ali ele despetalou as rosas, fazendo uma prece sentida, pedindo a Jesus que, se fosse possível, ele pudesse não somente curar Tanali, mas transferir para si as chagas que estavam no corpo de Tanali. E aí tira a roupa de Tanali, bota Tanali na gamela com aquela unção de rosas, que era nada mais que um elixir curador, abençoado pelo próprio Cristo, e começa a lavar Tanali e beijar todas as suas chagas. E as chagas foram se fechando por encanto. E os freis ali, à volta, vendo aquela situação, se ajoelharam porque sabiam que o próprio Cristo estava ali no sítio. E aí, quando Tanali olhou para si, não tinha mais uma chaga, não tinha mais dor, ele levantou e fez ali uma prece sentida e beijou os pés de Francisco em retribuição. E quando quis beijar os pés dos freis falaram, não, a gente não é digno de uma honraria dessa. E aí cataram lá uma roupa e vestiram Tanali, que se transformou, Tanali se transformou no Frei Agrípio e seguiu a sua vida com Francisco, pregando a palavra do Senhor, e teve na oração, Tanali era pego, horas e horas em oração, agradecendo a Deus, a Jesus, a bênção da cura, e por incrível que pareça, mais do que agradecer a cura, tinha algo em Tanali, porque era em Tanali, não era em Agrípio, sabe? Porque Agrípio era aquele cara renovado, que foi abençoado pela cura do corpo físico, mas ele sabia que Tanali urrava dentro dele, que Tanali tinha aquele coração amargurado, que Tanali era impiedoso, sabe? Ele era incendiário quanto mais e assassino, e ele trazia no seu peito uma angústia que a limpeza do seu corpo não podia tirar aquilo, sabe? E ele reconhecia isso. E ele se punha muitas e muitas horas em oração, verdadeiramente, sabe? Ele se colocava mesmo ali. E por volta do ano de 1250, mais ou menos, acerca da cidade de Lesse, ele estava sobre uma árvore lá, já de noite, olhando as estrelas e contemplando aquela amplitude toda do infinito e toda a maravilha de Deus, sabe? E ele se colocou em oração. Ai, gente, eu prometo que eu não vou chorar. Mas ele se colocou em oração ali, sabe? Aquela prece sentida, reconhecendo que é disso que eu estou falando.
desse ponto morto que há em nós. Ele reconhecia isso, sabe? E aí ele, depois de uma prece que não sei contar quanto tempo levou, ele ali em prantos, ele pediu, eu vou pedir licença para ler aqui o texto, porque eu não queria perder as palavras e é fantástico, sabe? Então, Senhor, são palavras de Agripe. Senhor, se me fosse concedido receber algo de tuas mãos santas e sábias, se me fosse concedido pedir-te alguma coisa como prêmio para o meu coração, se eu pudesse escolher um caminho de livre e espontânea vontade, eu te pediria que beijasse outra vez o meu corpo, como fizestes antes com as chagas da lepra, e seria o homem mais feliz da terra, porque agora somente ela poderá arrancar do meu coração o orgulho e a violência que carrego comigo de eras incontáveis. E aí ele adormece depois dessa prece. E aí, quando beijado pelo sol da manhã, ele acorda Tanali, beijado pela lepra, e agradece a Deus em prece sentida, e retorna ao hospital lá de Rivorto, onde ele foi tirado pelos freios, sabe? E desencarna 6 anos depois, tendo limpo essa sombra que eu estou falando, que a gente precisa limpar na gente, sabe? Então, que a gente busque a cura da nossa alma imortal, tão comprometida com as escolhas que fizemos ao longo de todas essas encarnações que a gente já viveu, de ter se comprometido negativamente com tantas pessoas, sabe, que hoje nos cercam e a gente não entende por que a gente é indiferente com aquele que não atura a presença daquele outro, por que o outro não desce na nossa goela, e, enfim, sabe, ou por que o outro não aceita a gente do jeito que a gente é, mesmo a gente querendo ser bonzinho, a gente, eu faço tudo pelo outro, e o outro é sempre compreensivo. Acreditem, a gente está aqui resgatando coisas de vidas passadas que a benção do esquecimento, sabe, nos envolve e faz com que, mesmo esquecidos, sabe, dos nossos débitos, a gente faça as escolhas certas, que a gente faça a escolha de acertar dessa vez. Fala que a gente peça, Senhor, só dessa vez, que eu possa acertar, que eu possa não errar com esse meu irmão novamente, sabe, porque é isso que a gente tem feito. Imagina, gente, se a gente ouviu de fato o sermão da montanha da boca do Cristo. Há 2000 anos a gente está aqui, gente, aprisionado, não vou nem dizer aprisionado do corpo físico, porque quantos e quantos missionários temos aqui hoje, junto com a gente, graças a Deus. Senão, olha, ia ser não, a gente ia achar que não ia ter saída. Muitas vezes a vida vai morrer em nós, sabe, antes mesmo da gente morrer, porque a gente vai estar sem esperança nenhuma de dias melhores na frente, não digo amanhã, prosperar, poder ter independência financeira, poder gozar de saúde, poder ter uma família maravilhosa. Amanhã, na vida verdadeira. Amanhã, na vida verdadeira, a gente chegar lá e estar livre e falar assim, me livrei disso, sabe? Então, que a gente possa aproveitar cada oportunidade que a gente tem aqui na vida e nos limparmos dessas sombras cruéis que nos atrasam, essas sombras que não foi o outro, que fomos nós que plantamos em nós, sabe? E hoje estamos colhendo essas sombras. Então, que a gente possa pegar dessa sombra, desse lodaçal, e fazer brotar lótus maravilhosa, né? Os lírios do campo, que nem Salomão se vestiu com sua beleza e seu perfume, né? Que a gente possa, como diz uma fala, esqueci agora o nome da pessoa, gente, me desculpa, mas
tem até duas falas com o mesmo sentido, né? O machado, quando golpeia o sândalo, deixa na lâmina o seu perfume. E a rosa pisoteada pelo cavalo deixa no cavalo também o seu perfume. Então, quando a vida for dura com a gente... Ó, meu querido, aqui, ó. Hoje eu falei com o Rodrigo, Vanessa, agradeci a ele, ele até me mandou um áudio, mas eu não quis mudar a frequência para ver, mas eu agradeci ele ontem à noite, porque nunca um cachorro me amou tanto na vida e nunca eu amei tanto um bicho, cara, como eu amo esse bichão aqui, meu querido. Que coisa linda, Chico! Então, que a gente possa, sabe, usar da adversidade que hoje a gente vive e fazer uma vida renovada da gente, sabe? A gente, sabe, olhar com carinho como é que a gente está lidando com o outro, com o nosso próximo. E, se for possível, que a gente possa olhar para o próximo, que, como diz Emmanuel, o próximo é aquele que tangencia o seu caminho. Aquele camarada que vai dar uma triscada na nossa vida e a gente nunca mais vai ver. E ainda vou além. O próximo é aquele que nem vai tangenciar o caminho da gente. É aquele que está lá na África, é aquele que está lá no plano espiritual, aquele que, quando a gente estiver aqui, ele vai estar lá, e ele estiver para cá, a gente vai estar para lá. Esse é o nosso próximo, porque a gente é filho do mesmo pai, a gente habita o mesmo planeta e a gente tem o mesmo destino. Então, é um com auxílio do outro que a gente vai conseguir chegar lá. Então, é isso que eu tinha para apresentar hoje, tá? Agradecer a presença de todos vocês aqui. Ai, Rômulo, muito lindo, estou emocionadíssima. Deus te abençoe. Obrigado, querida. Deus só me abençoa. Sou eu que me dou pedrada. Rômulo, foi tão lindo. Tão lindo, Rômulo. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Nem sei o que dizer, sabe? Engraçado, a Ana sempre fala, amor, você chora tão à toa. E eu estava eu estava comentando com a Ana, eu falei, amor, eu devo ter algum problema, porque às vezes eu estou assim, tomado, eu estou tão no fio da navalha, que às vezes passa uma pessoa por mim que eu nunca vi, né? Estou ali. Outro dia acho que foi quinta-feira, eu estava no Jardim Botânico, eu cheguei numa cliente, e aí, para que eu não botasse minha moto para dentro, né? Que a minha moto era maior do que a dela, ia ter que passar um eu falei, vou botar a moto aqui na rua. Botei a moto na rua, era lá em cima na Maria Angélica, lá em cima do Jardim Botânico, sossegadinho, embaixo de uma árvore. Eu falei, aqui tá ótimo. E aí passou um cara, e aí eu dei para ele bom dia. Eu falei, bom dia. E tal, ele, bom dia. Cara, eu quase chorei. Eu falei, cara, tu vai procurar um psicólogo, pelo amor de Deus. Mas sabe de uma coisa, gente? Eu acho que a gente é invadir, eu acho que isso dispara em nós um negócio, cara, que, olha, que eu falei, não, cara, eu não tenho problema nenhum, o mundo é que tem problema. Eu sou parte do problema, mas eu não... Rômulo, eu acho muito assim, somos muito parecidos, a gente veio da terra, do barro, né? E, na verdade, é a água, são as emoções que moldam a nossa forma, a nossa obra, o nosso vaso, né? Sim, então, sim. Sem essa emoção ir para fora, meu amigo, nós seríamos somente pó. Exatamente. Então, acho que a gente não pode ser indiferente a isso, né? Eu acho que a gente tem mesmo que, sabe, que botar isso para fora, não ter vergonha de... Olha, a prece de Cerinto, que eu estava... Sexta-feira de manhã, olha, eu estava de fone, eu botei repeat, eu ouvi aquela prece mais de 20 vezes. As primeiras 5 eu chorei copiosamente, que eu falei, é esse o entendimento que a gente precisa ter, sabe? Porque eu fico vendo, outro dia eu mesmo estava vendo quando o Cabral foi transferido, né, lá de Bangu para Niterói, e aí estava na sala da minha mãe, e aí os ânimos, né? E aí eu também falei, porra, esse Cabral, né? 300 anos de condenação, e um cara que eu mesmo votei nele, eu falei, poxa, caramba, era o Salvador, era um cara todo papapá, né? O senador dos velhinhos, tinha cheio de projetos, né? E no fundo, a gente tem que se compadecer dele, porque o que ele fez para mim, para nós? Para nós ele não fez nada, gente. Nada que a gente não tivesse que vivenciar com as escassezes
né, com o desvio foi tamanho, que aí comprometeu a saúde, comprometeu a segurança, comprometeu o transporte, a educação, comprometeu tudo. Mas, infelizmente, o quanto que ele não se comprometeu com a vida, o quanto que ele não manchou a sua alma com esses pontos mortos, o quanto que ele não vai ter que resgatar. Então, não julguemos, porque na situação do outro, a gente pode, muitas vezes, ser mais cruel que o outro, se comportar de maneira mais vil ainda. Então, que a gente... ninguém veio me dar mala de 1 milhão, gente, para que eu pudesse falar, não, e olha que eu preciso aqui, né? Não, mas, tipo assim, será que eu diria não, né? Se eu exatamente isso, Adriana, sabe? Se colocar no lugar do outro e, sabe, ter em mente que o julgamento não nos pertence, e sim ter esse olhar de compaixão para com o outro e falar assim, que pena que perdeu a oportunidade de ouro, porque imagina, olha só, agora um negócio que me veio à mente, porque foi o que eu fiz quando eu votei nele, eu falei assim, caraca, maluco, esse é o cara que a gente estava precisando. E tanta energia positiva que foi investida nele, tanto do alto, né, quanto da gente aqui, e aí fez as escolhas que fez, e se comprometeu, sabe? O que a gente não pode é hoje sermos esse carrasco julgador, né? Que a gente julga e passa a lâmina, né? E com a mesma força do julgamento seremos julgados, né? Exatamente, sabe? Então, que a gente possa, sabe, só ter esse olhar de compaixão e pedir por nós e por esses irmãos que sabe, cada um se comprometendo cada vez mais com as escolhas erradas, né? Então, o quanto que isso é danoso, sabe, para com a gente, né? Então, que a gente saiba, que a gente não recue diante dos desafios, que a gente tem, sim, comprometimento com o bem, com o belo, com o progresso, que a gente fez escolhas do lado de lá antes de vir para cá, e que, sabe, isso, a nossa consciência vai nos cobrar, sabe? E não adianta o outro ficar cobrando a gente, que você fecha aqui, ó, acabou, não quer... Mas dentro, você não escapa disso. Então, que a tua consciência possa estar em paz quando a gente voltar do lado de lá. Como eu falei antes, eu sei que vou levar sombras, mas eu tenho em mim essa certeza que eu estou no caminho de busca, sabe, de estar me melhorando, de estar me tornando uma engrenagem bem lubrificada nessa máquina do bem, sabe? Mesmo com meus parcos recursos, com a minha imensa ignorância, com essa imensa sombra que me envolve, mas eu me sinto ali um pintinho que está começando a quebrar a casca do ovo, sabe? E vislumbrar a vida, sabe? Então, que a gente possa ter essa força e que, fazendo essa analogia aí ao ovo e ao pinto, né? Que habita, que essa dificuldade é a casca do ovo. E que se alguém for lá e quebrar, gente, se alguém for lá, olha que eu já tive muita galinha, já tive muita galinha na infância, lá no quintal. Se a gente quebrasse o ovinho antes, a gente já percebeu, não, a galinha já está ali, tipo assim, né? Já aconteceu, me lembro, ainda criança, mas eu lembro disso, tipo assim, vários ovos, né? A galinha chocando vários ovos. Aí nasceu um, nasceu dois, a gente naquele impulso, naquela impaciência, aquele ovo que não vai... Aquele pintinho que a gente ia lá e abria o ovo, aquele pintinho não vingava, entendeu? Porque ele precisa do tempo dele, ele precisa fazer o esforço dele, ele precisa dele romper essas amarras, romper essa casca e poder vislumbrar a vida. Então, que a gente não reclame da caixa que nos envolve hoje, que a gente faça força para que a gente a rompa e que a gente vislumbre a luz e abrace a vida, que é de puro encanto e amor. Maravilha! Beijo, gente. Quem quer fazer a prece? Que eu não estou a fim de chorar. Amor, tem que bater a foto, eu não sei como é que bate a foto aqui no computador, não. É o print, é o PRTSC. Alguém quer fazer a prece? Só um. Não? Então tá, então faço eu.
Quer fazer a prece, amor? Não. Então tá bom, vamos nessa. Senhor Deus, gratidão, Senhor. Gratidão pelo seu amor, gratidão por existirmos pela tua vontade. Ó Senhor, te damos graça por tudo em nossa vida, por nossa saúde, nossa família, nossos amigos, por nossa fé, pelas dificuldades, Senhor, que são sempre ferramentas para o nosso crescimento. Obrigado por esse dia maravilhoso, por essa manhã abençoada aqui, dessa evangelização, Senhor, que, com certeza, Senhor, essas vibrações maravilhosas que nos envolveram só podem vir do coração do Cristo. Obrigado, Senhor, porque Tu nos ama infinitamente e nos ama primeiro, incondicionalmente. Como o bom pastor que és, resgata-nos, Senhor, como ovelhas perdidas à beira do abismo. Quantas e quantas vezes forem necessárias, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Maria, Mãe Santíssima, por interceder por nós junto ao Cristo. Obrigado, nossos anjos guardiões, nossos mentores, nossos guias espirituais. Obrigado, Senhor da vida. Graças a Deus. Obrigada, bom domingo. Ao eu já chorei que eu tinha que chorar, então nem chorei nessa.